Senhor, no momento de vossa condenação perante o Sinédrio, dissestes: vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Em vossas parábolas de vigilância, dissestes que o dono da casa deve estar vigilante, pois não sabe o momento da noite ou da madrugada em que o ladrão pode chegar. Também vos comparastes ao noivo, que faz a noiva esperar sem conhecer exatamente a hora do próprio advento. Nós dizemos de Deus que é, que era e que vem. E Ele virá certamente na vossa pessoa. Ele virá convosco e através de vós. Concedei-nos, Senhor, a graça de esperar em vós, não apenas nesta vida, mas para além dela. Concedei-nos a grande graça de nunca nos esquecermos dos bens invisíveis. Concedei-nos a graça de aquilatar os bens terrenos, de maneira a não perder de vista os bens eternos. Concedei-nos passar por este mundo material e visível, sem nos esquecer do invisível. Concedei-nos, Senhor, viver uma vida escatológica, ou colocar um pouco de escatologia em nossas existências. Amém. O Cristo que há de vir. A nossa vida é um grande advento. Pouco tempo atrás celebramos o advento litúrgico, mas a vida é um grande advento, é uma grande preparação. Aqui nada há de estável. O tempo se encarrega de levar tudo. Ele leva as horas amargas, graças a Deus, mas leva também o que nós não gostaríamos que levasse. As horas boas, as horas mais alegres, as horas mais gozosas. Lembro-me de uma poesia francesa de Lamartine. Ó tempo, suspende o teu voo, e vós, horas propícias, suspendei vosso curso. Deixai-nos saborear as delícias dos mais belos dos nossos dias. Aqui embaixo existem milhões de sofredores que vos imploram. Correi, correi para eles. Tomai em vossas asas os sofrimentos que os devoram, mas esquecei aqueles que estão felizes. No entanto, o tempo é inexorável. O tempo não esquece absolutamente nada. E nós caminhamos, e nós nos envelhecemos. E esta é a grande parábola para aquele que crê. Viver esta vida que estamos vivendo, e que não é nem a última nem a mais importante, como desejam os mundanos, como assim pensam,
viver, morrer, porque ninguém escapa da morte, nem os mundanos, e reviver, mas agora reviver, escritas todas as letras com letra maiúscula. Morrer, viver, morrer e reviver. Esta é a nossa meta, este é o curso daquele que crê. A carne e o sangue não podem tomar parte no reino dos céus. Nós deixaremos um corpo animal, o sepultaremos na terra e receberemos um mesmo corpo, porém espiritual. Um corpo todo pervadido pelo Espírito Santo de Deus. Isto significa que nós todos temos um encontro marcado com o Cristo. A nossa fé insiste na comunhão dos santos e na ressurreição dos mortos. Um ato final, um ato único, um ato comunitário, o último ato comunitário da história. Mas aquele ato último no final dos tempos e da história é antecipado ou vem antecipado na catástrofe da morte de cada um. Para cada um, o momento de sua morte é o seu pessoal fim do mundo. Porque para este mundo nunca mais, jamais voltará. E assim, nós não temos os séculos dos séculos para nos preparar ao encontro de Jesus Cristo, em quem depositamos as nossas melhores esperanças. Nós temos apenas uma geração, nós temos a nossa geração. Existem aqueles que estão na flor da idade, estão começando a primavera, são os nossos jovens. Existem aqueles que já deixaram a primavera e estão em pleno verão. São os que já amadureceram e que estão vivendo uma plenitude de vida humana. Existem aqueles que comigo já deixaram para trás também o verão e estão vivendo o outono da existência. Já passou do meio-dia. Para estes, já estamos nas 3, 4 ou 5 horas da tarde. É um período bonito este. O outono foi sempre considerada a estação dos frutos, desde que se tenha, evidentemente, o que colher. São todos aqueles que, como eu, vivem a terceira idade. Sim, estamos ainda cheios de vida, somos capazes de muitos empreendimentos, mas já notamos algumas limitações. Já notamos que o corpo começa a dar sinais de cansaço. E isto através de uma ou de outra enfermidade, com a qual se pode conviver perfeitamente, mas não deixa de ser um certo sinal. Aquele que foi meu companheiro íntimo de todas as horas, até hoje meu corpo começa a dar sinais de cansaço. E finalmente vem o inverno, isto é, a estação final, o frio, o gelo. Mas, e aqui está a beleza da fé, para aqueles que creem, o inverno
preanuncia uma outra primavera, mas aquela primavera que se vive com letras maiúsculas, o céu. Lamentavelmente, são poucas as vezes que escutamos uma pregação sobre o céu, sobre a vida eterna. Digo lamentavelmente, porque o fim, embora o último na ordem da consecução, é o primeiro na ordem da intenção. E se eu sou o que sou, e se eu vivo como vivo, é por causa do céu, é por causa da vida eterna. Tivesse eu a convicção de que não existisse vida após esta vida, que não existisse uma vida no além, que não existisse uma vida plena para trás da morte, não estaria, por certo, vivendo esta vida que estou vivendo. Não estaria hoje, diante destas câmaras de televisão, realizando esta pregação com a convicção com que eu a falo. Não. Se crêssemos em Cristo apenas nesta vida, com São Paulo deveríamos dizer, somos os mais abjetos, os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se o futuro não nos trouxesse nenhuma surpresa, se fosse um contínuo, isto é, uma linha reta que nunca se desfaz e vai em direção ao infinito, que tragédia, que tragédia. E aqui digo o que costumo dizer em outros lugares e talvez diante destas câmeras de televisão também. Se a morte não existisse, seria necessário inventá-la. E não é esta uma brincadeira, não é esta uma piada, é uma certeza, porque esta vida vivida pelos séculos dos séculos, seria uma vida absolutamente monótona. E isto por uma razão simplicíssima, porque não fomos feitos para viver aqui para sempre. Esta vida tem sentido, esta vida nos enche de alegria, inconscientemente, porque sabemos que ela se termina para um fim. Não. Tivessem os retirantes a consciência de que viverão milhões ou bilhões de anos neste mundo, este retiro teria algum significado? A vida ou a praxis cristã teria algum significado? Absolutamente não. A morte deveria ser inventada. Eu não quero dizer com isto que a morte seja desejável. A morte, aquela que nós conhecemos, aquela morte real, que é a única que temos presente, é uma morte inimiga, já o diz São Paulo na carta aos Coríntios. É inimiga. Mas, por outro lado, não fomos feitos para estarmos neste mundo pelos séculos dos séculos. Só que, tendo relacionado esta morte que conhecemos com o pecado de todos e o pecado nosso também, os autores do Novo Testamento não conjugaram adequadamente o que aconteceria se não tivesse o pecado entrado no mundo. Certamente existiria uma morte, mas seria esta morte que conhecemos? Não poderia ser uma passagem prazerosa deste mundo para o outro? Tudo isto é hipotético
E os autores do Novo Testamento se limitam a dizer que esta morte que temos é consequência ou está relacionada com o pecado. Porém, para aqueles que deixaram para trás o pecado e se uniram a Cristo e a sua morte pelo batismo e por uma vida cristã batismal que cresce e amadurece, a própria morte deixa de ser a sua morte. Esta pessoa não morre a sua própria morte. Esta pessoa morre a morte de Cristo. Esta pessoa recebe de Cristo gratuitamente a morte dele. E morrendo não a nossa morte, consequência do pecado, mas morrendo a morte dele, que foi uma morte na obediência e no amor, nós temos a nossa morte transformada na dele, ou seja, a nossa morte como foi a dele, porta para a vida eterna. Aqui se trata de escolher. Aquele que sempre confiou em si mesmo e jamais colocou sua confiança em Deus, morre a sua própria morte. O desregrado, que tudo se concedeu e tudo se concede neste mundo, também morre a sua morte juntamente com os seus desejos e as suas frustrações. Mas aquele que buscou a Cristo, aquele que se uniu pelo batismo à morte de Cristo, aquele que permitiu que a vida batismal crescesse e amadurecesse, aquele que tomou parte ativa na paixão de Jesus através dos próprios sofrimentos. Este morre não a sua morte, mas Cristo lhe dá gratuitamente uma participação na sua, e ele pode morrer na paz, porque morre na morte de Cristo, morre a morte de Cristo, e morrendo a morte de Cristo, ele pode estar certo que Deus o refará à sua imagem e semelhança na própria morte e para além dela. Enquanto estamos neste mundo, somos viajantes. Enquanto estamos neste mundo, somos peregrinos. E como viajantes e peregrinos, nós não temos morada própria. E gostaria que cada retirante tirasse consequências disto. Não temos morada própria. Isto indica que não é sábio, que não é prudente colocar as últimas esperanças em nada e em ninguém. Até mesmo quem se casa, por melhor que seja o seu casamento, um dia se virá privado de sua esposa, a alegria dos seus olhos. Ou a esposa se virá privada da alegria e da presença do seu marido. Pais perdem filhos, filhos perdem pais. Nada, absolutamente nada neste mundo é estável ou definitivo. Nós aqui navegamos no penúltimo e no antepenúltimo. E as pessoas verdadeiramente avisadas são aquelas que não se perdem, são aquelas que não se deixam tragar pelo provisório, mas tem sempre diante dos olhos a maior de todas as esperanças.
E se isto é verdade e convicção profunda, graça de Deus na nossa fé, que alegria vivermos já como familiares de Deus e na esperança de participarmos da sociedade dos santos na luz. Que alegria a esperança de podermos um dia sermos totalmente deificados em Cristo, deuses, não por natureza, mas por participação e por graça. Que alegria encontrarmos aqueles que amamos e que morreram antes de nós na amizade de Deus e se encontram já do outro lado da existência. De resto, para muitos de nós que já estamos na terceira idade, a nossa vida é mais uma vida com os mortos do que com os vivos. E me explico. As pessoas que mais amamos já se foram. Pais que se foram, avós que se foram, algum irmão que se foi, todos aqueles da primeiríssima hora, todos aqueles que nos viram nascer, ou a maioria daqueles que nos viram nascer, a maioria daqueles que nos aceitaram num primeiro momento. Sim, à medida que passa o tempo, à medida em que nós envelhecemos, a nossa vida é mais com os mortos do que com os vivos, pois as pessoas mais significativas para nós são pessoas que já deixaram este mundo e estão na vida eterna. Claro, existem outras pessoas com as quais nos encontramos de quando em quando, trocamos 3 ou 4 palavras, são amigos, mas não são da primeiríssima hora, não fazem parte ou não fizeram parte da nossa barquinha. Nós atravessamos o oceano da vida com muitas outras barcas. Nós nos saudamos de quando em quando, dizemos adeus uns aos outros, partilhamos das alegrias de uns dos outros, mas não são dos nossos. E a nossa barquinha vai se esvaziando cada vez mais. Até o dia em que formos nós também chamados a abandonar este mundo e a tomar parte com a morte de Cristo na glória dos santos e na luz de Deus. Enquanto isto não acontecer, nós queremos alimentar em nós esta esperança. E cada dia gostaríamos de fazer esta prece com a qual termino esta meditação. Senhor, dai-me a graça de ter sempre o céu diante dos olhos. Dai-me a graça de ter sempre o definitivo por detrás das coisas passageiras. Dai-me a graça de conhecer o que verdadeiramente subsistirá e aquilo que está destinado um dia a desaparecer. Dai-me a graça de não me apegar demasiadamente a tudo aquilo que reluz neste mundo como se fosse ouro, mas não passa de latão, e passará também conosco ou até mesmo antes de nós. Dai-me a graça de me preparar devidamente e seriamente para o grande dia, o encontro com o Senhor da história e da vida, que, por graça e misericórdia, me poderá conceder a coroa da justiça e convidar-me com as palavras do Evangelho, servo bom e fiel,
entra na alegria do teu Senhor.